Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nova série sobre a depressão. Vale lembrar que os episódios de toda essa série vão ficar disponíveis nos canais do youtube.com/maispsicologia, no IGTV e no meu perfil do Facebook, o @psidiegoaquino. Depressão, enfim, que já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a doença que mais incapacita pessoas, superando inclusive a isquemia cardíaca. Ao redor do mundo são mais de 300 milhões de pessoas que são afetadas pela depressão, e aqui no Brasil são cerca de 11,5 milhões de pessoas. Brasil que lidera o ranking da América Latina, perdendo entre as Américas no geral apenas para os Estados Unidos. Então, para que a gente possa entender o panorama da depressão no Brasil e no mundo hoje, é necessário ter um olhar também no passado e entender como esse desenvolvimento da teoria sobre a depressão foi feito. E é isso que vamos fazer exatamente agora. Então, para que se compreenda a depressão hoje, é necessário entender que a depressão é algo tão antigo quanto a humanidade. Já no século 8 a.C. já se tinha vestígios sobre a depressão. Inclusive, em um grande poema épico de Homero chamado Ilíada, encontramos ali um personagem chamado Belafonte. Personagem esse que era tomado por uma grande melancolia. Melancolia que era o termo utilizado para a depressão antigamente e ainda hoje é utilizado pela psicanálise. Então, voltando para a história, ele era tomado por essa grave melancolia, se tornou então objeto de ódio dos deuses, condenado a vagar sozinho pela planície da Aleia, com seu coração devorado por uma grande tristeza e evitando os vestígios dos homens. Abrindo um parêntese no meio disso tudo, já se percebe no personagem Belafonte um quadro de depressão clássica, onde se percebe essa tristeza desproporcional, o isolamento, essa ideação de que ele era um estorvo tão grande ao ponto de ser um objeto de ódio dos deuses. Séculos mais tarde, ainda na Grécia Antiga, o pai da medicina ocidental, Hipócrates, já falava que o sujeito que é acometido pela tristeza e pelo medo por um tempo muito prolongado se enquadrava dentro do quadro da melancolia. Avançando um pouco mais no tempo, na Idade Média, a Igreja Católica ela já era responsável pela divisão que existia entre a mente e o corpo. Se falava que os sujeitos que cometiam o pecado da assédia, ou seja, do ócio e da preguiça, eram acometidos pela melancolia. Melancolia que estava envolvida ali com uma influência sobrenatural, com algum tipo de possessão demoníaca. Infelizmente ainda vemos algumas linhas religiosas seguirem ainda o mesmo padrão da Idade Medieval. Mas enfim, avançando um pouquinho mais no renascentismo, essa ideia do sobrenatural ainda permeia. E o renascentismo foi uma idade de ouro para a melancolia, né? A tal ponto que isso influenciava inclusive no romantismo da época. No entanto, algumas teorias de que a mente poderia influenciar, o corpo na verdade poderia influenciar a mente, já começava a ganhar força e passou a ganhar um pouquinho mais de força no iluminismo, onde a ideia do sobrenatural começou a cair por terra. E aí que surgiu um personagem chamado William Cullen, que é um químico e psiquiatra britânico que cunhou pela primeira vez o termo neurose e encaixou a depressão, a melancolia dentro desse termo da neurose, onde ele falava que a depressão seria um tipo de disfunção dos nervos. Então a partir daí já se observa uma ideia mais orgânica e menos sobrenatural sobre a depressão, e mais tarde com Freud e outros autores a ideia de que o emocional também influenciaria no corpo. Então a partir disso tudo a gente percebe como a depressão mudou sua face de tempo em tempo, de cultura em cultura,
de religião em religião, partindo desde a ideia de questões sobrenaturais para a parte mais orgânica e, enfim, entrar nesse equilíbrio que a depressão ela pode ter uma influência tanto psicológica como orgânica também. No próximo episódio vamos explorar mais esse assunto falando da relação que existe entre a depressão e o suicídio. O episódio está imperdível e eu aguardo vocês lá. Até mais!